Então eu sei que na época vamos comprar 10, 20 contêineres, mas se nós comprarmos isso, em uma semana está tudo locado, né? Eu lembro que esse foi o pensamento. Então a gente decidiu comprar 40 contêineres. A gente nunca chegou a alocar simultaneamente mais do que 10 contêineres. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do SCCast. Eu me chamo Julianderson Panegali e por aqui nós batemos um papo com empreendedores catarinenses. Nessa semana nós batemos um papo com Luiz Fernando Keffer, ele que é contador, perito judicial e proprietário da Agrofiscal. Eu tenho hoje 31 anos, nasci e sou natural de Maravilha. Durante a minha infância passei por algumas cidades por conta dos trabalhos dos meus pais, mas a maior parte da vida mesmo, na infância passei por Maravilha. A minha carreira profissional ela se iniciou em 2006, onde eu fui estagiário do INSS por um ano. Sou filho então de professora, meu pai é funcionário público, trabalha na Epagre e sempre desde cedo, tive vontade de trabalhar, de conquistar o meu próprio espaço, meu próprio dinheiro, meu próprio sustento, e se iniciou então nesse estágio do INSS. Depois desse estágio passei uns meses sem trabalho, porque o estágio tinha findado, e iniciei então com um registro em carteira mesmo no escritório de contabilidade em Maravilha mesmo. Lá trabalhei por 2, 3 anos. Nesse mesmo período eu iniciei a minha faculdade, morava em Maravilha, estudava em Pinhalzinho. Na faculdade em Pinhalzinho eu recordo que eu tinha uma bolsa de 50%, mas eu queria alguma coisa diferente com relação à faculdade. Então até pretendi estudar em Maravilha mesmo. Depois desse tempo, fiquei 2 anos estudando em Pinhalzinho e surgiu uma oportunidade para mim vir a Chapecó, fazer uma entrevista de emprego. Para mim o que é bem marcante desse momento é que eu recordo que meu pai ainda me pediu, mas será que vale a pena ir até Chapecó para fazer uma entrevista? Porque era algo talvez inesperado naquela época. Eu estava trabalhando, estava estudando perto de casa. Então eu vim a Chapecó, transferi minha faculdade para Chapecó, fiz essa entrevista de emprego, deu tudo certo, comecei a trabalhar numa empresa de sistemas de contabilidade aqui em Chapecó. Aí eu digo que eu aprendi efetivamente o que é viver de uma maneira assim, não digo difícil, mas assim ter que se virar com tudo, desde moradia, alimentação. Comecei a ser independente a partir daí. Por mais que em Maravilha eu já tinha a minha maioridade de idade, a questão mesmo da independência, de se virar, ela aconteceu quando eu vim a Chapecó. Gostei muito de trabalhar nessa empresa aqui em Chapecó, mas eu sempre tive um desejo de, depois de formado, poder retornar a Maravilha. Quando eu me formei, em 2012, surgiu uma oportunidade para mim voltar a Maravilha, trabalhar no mesmo escritório de contabilidade, que eu também gostava muito das pessoas, do escritório, e retornando a Maravilha depois de formado, logo no começo eu pude perceber que não era aquilo que eu queria, não era aquilo que me fazia bem, e por N motivos, mas principalmente porque retornando eu percebi que eu gostava muito de Chapecó, e indo trabalhar nesse escritório novamente, eu percebi que eu gostava mais de fazer o que eu fazia. Que era uma dinâmica completamente diferente, por mais que essas áreas elas fossem ambas relacionadas à contabilidade. Eu não citei, mas eu sou formado em contabilidade e
E durante toda a minha vida, até hoje, eu sempre tive muita pressa em tudo. A ideia de não perder tempo, ela está muito presente na minha cabeça. Então, assim, na minha faculdade, quando eu transferi aqui para Chapecó, para vir fazer, eu sei que eu não queria perder tempo, né? Então, eu me propus atrasar do tempo regular meio período, porque tu imagina tu trocar de faculdades, grades diferentes. Então, eu sei que eu chegava a fazer 2 matérias na mesma noite, estava em 4 períodos diferentes, uma turma diferente. Então, assim, foi um mix de sensações e diferenças que eu tive que enfrentar nessa minha vinda a Chapecó. Um meio ano antes de eu concluir minha faculdade, eu já iniciei minha pós-graduação na UNO Chapecó também, fiz contabilidade e controladoria. Então, nessa minha volta maravilha, acabei ficando somente 8 meses. Graças a Deus, eu consegui retornar a Chapecó, trabalhar no mesmo lugar que eu fazia, na mesma empresa. Assim, foi algo que me deixou muito, muito feliz e satisfeito. Nessa empresa eu fiquei por volta de 3 anos, depois acabei saindo e indo trabalhar num escritório de contabilidade aqui de Chapecó mesmo. E em todo esse período, em toda essa trajetória profissional, eu sempre busquei ter meu próprio negócio, né? O podcast ele é sobre empreendedorismo, mas para mim a palavra empreender, eu digo que ela ainda é relativamente nova, porque eu tinha a ideia somente de ter meu próprio negócio, né? Sempre tive muitas ideias e sempre quis pôr elas em prática. E óbvio, né? Nesse caminho aí muitas deram errado, muitas deram certo parcialmente, e foi tudo uma evolução, um crescimento, um desenvolvimento, talvez para chegar no momento que eu estou hoje. A zona de conforto nunca foi uma escolha, porque tu largou uma bolsa de estudos e a faculdade que fazia para mudar para cá, e aí não quis perder muito semestre e tal, mas já deixou a bolsa de estudos, né? Teu pai perguntou lá se valia a pena fazer uma entrevista em Chapecó, mas foi muito mais do que isso, né? Deixou uma bolsa e uma faculdade para trilhar um novo caminho. Sim, sabe que essa questão de zona de conforto realmente ela não existiu em várias etapas da minha vida. Eu acho que eu mesmo consegui me cutucar nos momentos em que eu estava numa zona de conforto, e talvez boa parte disso aconteceu porque talvez eu não pensava ou não tinha a dimensão exata de tudo que poderia acontecer com essas decisões que eu estava tomando, né? Eu não sabia da metade das dificuldades que eu ia passar vindo a Chapecó, morar sozinho, morar em república, né? Assim, conhecer pessoas diferentes. E eu considero que eu fui muito feliz na minha vida porque eu conheci pessoas muito boas, né? Seja profissionalmente, seja como amigos, pessoas que dentro do possível eu mantenho contato até hoje e sempre que possível a gente tem negócios juntos ou consegue se ajudar de alguma forma ou outra, né? Claro que você também conhece pessoas ruins, mas elas não ficam na tua vida, são passageiras, né? Então... E dentro dessas experiências, a gente tem um podcast sobre empreendedores, e você falou sobre isso, mas algumas dessas experiências não deram certo nesse meio caminho, né? Conta um pouquinho para nós sobre... Tinha uma ideia de combustível na época lá de captar preços e tudo mais, isso foi há mais de 5 anos, né? Conta um pouquinho para nós sobre essa história. Sim, talvez eu tivesse que lembrar de todas as experiências agora, eu não lembraria. Porque, como eu falei, eu sempre fui buscando, sempre fui validando, sempre tentando começar rápido e validar rápido, né? Que se tivesse que parar, que eu pudesse fazer isso também de forma breve. A questão do combustível, tu veja, isso realmente faz
com certeza mais de 7 anos até, se eu for falar disso. A ideia era, até tinha nome, né? Era combustível da hora. Esse domínio talvez esteja até registrado. Era uma época onde que se existiam sim aplicativos, mas né, nem compara com o que é hoje. E a ideia era assim, captar preços de combustível para que o consumidor, antes de abastecer, pudesse consultar o preço mais adequado dentro da localização mais próxima dele. E naquela época foi uma ideia que a gente não conseguiu colocar no mercado, né? Eu dependia de programação e eu não era o programador, né? Mas assim, eu considero que foi uma ideia muito boa, mas que talvez não teve a melhor execução possível, porque recentemente eu vi aplicativos com aquela função que talvez eu estava pensando há 7 anos atrás. Nessa caminhada também teve uma outra ideia que essas ideias que eu tive, se eu paro e penso nelas hoje, eu ainda considero elas boas. Então, se elas não deram certo nesse período, eu digo que foi por má execução. Então, nesse período também teve uma empresa, um projeto que foi mais marcante para mim, que foi a Eco Container, né? Que no começo da construção civil eu tive uma ideia de locação de containers para as construções. Numa época onde não se tinha isso aqui em Chapecó também, as casinhas nas obras eram feitas com tapume, madeira, alguma coisa nesse sentido. E a ideia era fazer algo prático que desse segurança para o construtor, para guardar suas ferramentas lá. E naquela época também, volto a dizer, uma ideia muito boa e oportuna para aquele momento. Tanto que depois que nós abrimos a empresa, surgiu uma ou duas outras empresas que atuam até hoje e muito bem. Então, naquela época, a ideia foi mal executada, né? Em vários sentidos, né? Assim, desde planejamento antes da empresa até durante. Eu recordo que quando a gente tomou a decisão de abrir essa empresa, a gente tinha que decidir quantos containers comprar para alocação, né? A empresa era de fora, se você comprasse mais, você tinha um preço melhor no frete, né? Então eu sei que na época vamos comprar 10, 20 containers, mas se nós comprarmos isso, em uma semana está tudo locado, né? Eu lembro que esse foi o pensamento. Então a gente decidiu comprar 40 containers, né? Da onde que veio o capital para criar esse negócio? 100% financiado, né? Financiamento da pessoa física, juros lá em cima. Mas a ideia é que ia dar muito certo, que o retorno ia ser muito rápido. A gente nunca chegou a alocar simultaneamente mais do que 10 containers em toda a trajetória da empresa. Mas assim, foi um aprendizado caro, mas muito bom para aquela época. A nível de empresa, de organização, de sociedade, em vários aspectos. Então, assim, foi algo que para mim marcou bastante. Então, nessa trajetória que eu contei antes, dos anos, das empresas às quais eu trabalhei, paralelamente, eu sempre tentei ter o meu próprio negócio, né? Tive essa questão de foco dividido. E essas duas experiências aí, uma delas de aplicativo, traz um pensamento que a gente poderia talvez pensar a nível nacional. Temos um programa de televisão chamado Shark Tank, né? De investidores e tudo mais, onde tu vai lá, faz um pitch de negócios e tenta vender a tua ideia, né? Ou continuar sócio dela e vender uma pequena parte para fazer ela acontecer. Talvez a gente possa ter a ideia de fomentar algo aqui na região, né? Não é muito difundido, talvez exista algo da tecnologia aqui na região, mas está muito restrito ainda, né? Talvez possam criar algo para abrir para pessoas que têm ideias bacanas e algum projeto já definido apresentarem. E a ideia dos containers traz algo aí que foi a primeira sociedade, né? São duas experiências que podem contribuir ainda. Sim, a questão do aplicativo, hoje se fala muito em investimentos, né? E
E na nossa região eu percebo que investir em empresas que estão iniciando não é muito comum, né? Até porque estatisticamente as pessoas que investem em empresas, a cada 10 investimentos, um talvez dá certo, 1 ou 2 dão certo, mas compensam por todos esses outros 10. E óbvio, né? Daí também nessa trajetória eu pude ir me identificando com o que mais para mim fazia sentido. Então, mais recentemente, também com outro amigo, nós desenvolvemos um aplicativo para gestão de imposto de renda, né? Esse aplicativo foi um projeto que, no meu ponto de vista, ele deu certo, né? A gente construiu um sistema, um aplicativo bacana, a ideia foi boa, a gente fez uma parceria com uma empresa de software contábil que não tinha esse produto não tinha esse produto antes e conseguiu agregar junto a eles, né? E depois de 1 ano a gente vendeu esse sistema para essa empresa. Então assim, foi um projeto curto, mas que deu certo. Então esses projetos, essas minhas tentativas, elas foram me capacitando para talvez chegar ao momento que eu estou hoje. Eu não tinha referência em casa, na família, sobre empreender, sobre empreendedorismo. Então, para mim, isso era muito difícil. Se eu for falar do apoio que eu tive em casa, em todos os meus projetos, eu sempre quis compartilhar eles, né? Meus pais nunca me proibiram de nada, né? Nunca, pelo contrário, sempre me apoiaram. Mas aquele apoio que, obviamente, com aquela preocupação com o filho, se vai dar certo, se não vai dar certo, né? E como eu tinha muitas ideias, muitos projetos, ele está vindo com outro agora, eu entendo que até eu, se fosse me escutar no passado, talvez eu não daria credibilidade. E aí, em março de 2017, eu conheci o meu antigo sócio aqui na Agrofiscal, trabalhando num outro escritório, conheci ele, a gente rapidamente fez uma amizade e ele recém tinha fundado a empresa Agrofiscal. Foi fundada em novembro de 2016 e já no começo de 2017 eu auxiliei ele prestando serviços contábeis e então dei o meu início a essa trajetória. A Agrofiscal ela é uma empresa contábil, especialista em produtores rurais e empresas voltadas ao agronegócio. Na nossa região somos os únicos, né? E tratando ainda de região sul, são poucas as empresas que fazem isso. O agronegócio, como todos sabem, como sai muito na mídia, é uma área de crescimento muito alto e a percepção para o surgimento da Agrofiscal foi de que o produtor rural tinha necessidades semelhantes à de uma empresa, mas não tinha o mesmo tratamento no escritório de contabilidade, e não tem ainda hoje, que uma empresa tem. E aí, então, iniciou essa trajetória, a minha trajetória na Agrofiscal, inicialmente como prestador de serviço. Metade de 2018, então, nós formalizamos uma sociedade e durante esse tempo se desenvolveu, se criou muita coisa na empresa. No começo eu recordo que não se tinha uma rotina mensal, não se tinha procedimentos e prazos bem definidos, né? Até a própria maneira de cobrança dos clientes, que é um pouco diferente para o produtor rural, e tudo isso a gente teve que ir adaptando, construindo e organizando na empresa, até ela chegar onde que ela está hoje. No final de 2020, eu comprei a parte do meu sócio na empresa, então hoje sou somente eu proprietário da empresa. Para mim, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu penso muito sobre a responsabilidade que eu tenho
com as pessoas que trabalham aqui, com os clientes, principalmente a longo prazo. Hoje a situação ela está bem alinhada, bem organizada, mas como os serviços que nós prestamos, eles estão diretamente ligados com os órgãos governamentais, como a Receita Federal, e diariamente surgem novidades, mudanças nas leis, a gente precisa ficar muito atento, né? Porque, como eu falei, o produtor rural ele tem um faturamento muitas vezes superior ao de empresas da cidade, mas ele não recebe a mesma atenção que uma empresa da cidade tem. E isso geram vários impactos, né? Faz os desavisados pensarem que talvez eles não têm obrigações, mas na verdade o produtor rural tem sim obrigações também, como uma empresa. Ele também tem que pagar impostos, se assim for devido, e se ele não ficar atento às suas obrigações, ele também está sujeito a penalidades. É uma barreira que eu encontro hoje aqui na empresa. A gente consegue ano após ano crescer e conquistar novos clientes, mas muito abaixo do potencial que nós temos, porque hoje existem muitos mitos nessa área, muito disse que me disse, muito de o produtor acreditar na conversa do vizinho, do amigo, que não tem conhecimento nenhum, e um bordão até que já se tornou famoso aqui na empresa e que eu faço questão de repetir para todos os produtores eu não quero que ele acredite no que eu falo, mas também não quero que ele acredite no vizinho, no amigo, eu quero que ele acredite no que diz a lei, né? Então nós aqui da Agrofiscal, a gente leva para o produtor suas obrigações, tudo que está na lei, e é nisso que eu quero que ele acredite para tomar suas decisões e para fazer a coisa certa. Escritório pioneiro, né? Escritório de contabilidade pioneiro nessa questão do agro, existe primeiro uma dificuldade de informação que você acaba de citar, conversas de posto ou conversas de final de semana entre amigos acabam difundindo algo que não é correto e essa pessoa pode ser penalizada aí pelo governo depois, pagando juros, multa ou até mesmo não prestando as informações necessárias. E também a aceitação do agricultor nessa informação, porque muitas vezes ele vem aqui lá, eu sempre fiz assim, mas não fez corretamente. E aí alguém chega dizendo, olha, você precisa, vamos ajustar isso, vamos acertar a empresa, vamos declarar tal coisa, prestar tal informação. E aí tem uma barreira que precisa ser ultrapassada, porque ele não aceita, talvez não aceita essa informação. Quais são as dificuldades de ser o pioneiro nisso? Porque tu abre uma estrada que ninguém abriu antes. Sim, as dificuldades elas são muito grandes, porque por mais que o produtor se enquadre em todas as obrigações, em todos os requisitos para fazer uma declaração de imposto de renda, fazer um livro caixa rural, ele não é sempre que ele vai acreditar naquilo que você está falando, né? nessa obrigação. Então, o que nós temos percebido aqui na empresa são as novas gerações, né? Aquele pai que muitas vezes tem receio de uma Receita Federal, tem receio de cumprir com alguma obrigação, no intuito de deixar algo bom para o filho, acaba talvez deixando um passivo para ele. Por quê? Porque a Receita pode fiscalizar ele aí nos últimos anos. Então nós temos visto um movimento crescer aqui no escritório, que são os filhos nos procurando, muitas vezes sem conhecimento do pai, ou talvez assim que o pai disse, não, então é contigo e você toma a frente disso. Por quê? As novas gerações já têm uma mente mais aberta, já sabem os riscos que correm, porque hoje, falando de Receita Federal, ela tem informações de nós muito mais do que nós mesmos. Ela nos conhece muito bem. Então, hoje talvez ela não está fiscalizando,
mas ela não fiscaliza porque ela não quer, informações ela tem. E penso que não demore muito para que aquelas pessoas que não estejam cumprindo com a lei sejam penalizadas, e aí as penalidades a gente conhece, elas são muito altas. Mas os desafios eles são diários. A gente encontra todo o perfil de cliente, todo o perfil de produtor, desde aquele que quer fazer a coisa certa, que está ciente da sua situação, até aquele que desacredita por causa de uma conversa entre vizinhos, né? A gente tem as gerações, então, né? Se pegar os baby boomers, nascidos em 45 e 64, depois vem a geração Z, X, 65 a 84, provavelmente são as pessoas que ainda estão lá tocando, né? O seu comércio rural, digamos assim, as suas plantações e também aviários e leite, porco e tudo mais. E aí a geração Y foi estudar fora, que são os filhos dessas pessoas. E eles voltam com a informação. Dá pra gente dizer que tem um êxodo rural ao contrário, as pessoas estão retornando para a agricultura para dizer, olha, vamos ajeitar algumas coisas que ainda ficaram para trás. Essa questão da faculdade, ela tem um papel muito importante nesse processo, porque na faculdade, independente do curso que se faz, se traz muito conhecimento de mundo, conhecimento de mercado, e isso acende um alerta para essas novas gerações e para trazer isso para as propriedades. E a nossa área aqui, ela é de contabilidade, né? Fala de impostos, fala de Receita Federal, é um assunto que ninguém quer saber, né? Ninguém tem interesse nisso, seja produtor rural ou seja contribuinte urbano. Mas é algo que precisa ter a sua atenção da mesma forma que as tecnologias no campo têm sua atenção, né? Eu percebo que essa questão de tecnologias, novas culturas, novos maquinários, o produtor sempre está muito atento, porque ele sabe que ele dando atenção para aquilo lá, ele tem uma rentabilidade melhor, uma produção melhor, e talvez ele deixe descoberto uma outra parte. Mas assim, felizmente eu vejo que isso vem mudando aos poucos. E o que eu penso muito é aquela frase, né? O que tem de certo nessa vida é a morte e os impostos, né? Então, os preços que hoje o mercado tem para soja, para milho, para o próprio leite, que oscila bastante, mas teve aí períodos com preços bons, a gente encontra muitas propriedades com faturamento altíssimo e que nunca fizeram nada a respeito disso. E como eu falei, pelas novas obrigações, a gente tem total conhecimento de que a Receita Federal está interessado no agronegócio, principalmente porque ele é o que gira a economia hoje no nosso país, e certamente ela quer também ter a sua fatia sobre esse mercado. Poucos episódios atrás, o próprio Enio do Sebrae falou que a gente pega o grão, digamos assim, hoje e manda para fora, e depois ele volta industrializado, né? E a ideia do país é começar a industrializar o grão aqui também, fazer mais valor dessa semente que a gente planta, né? E isso vai impactar diretamente também nos impostos e uma contabilidade bem feita, né? É exatamente isso. Hoje, no meio rural, existem muitos incentivos governamentais, né? Pronaf, Pronamp, que são financiamentos para o produtor rural a juros mais acessíveis, né? Qual é a visão que se tem hoje quando você acessa um recurso desse, né? Nossa, para mim isso é muito bom, estou pagando um juro mais em conta, mas existe uma contrapartida que poucos pensam, né? Que é a questão de que é um programa governamental, a informação o governo tem, então isso impacta e reflete em vários pontos. Hoje uma preocupação muito grande do produtor rural é com relação à sua aposentadoria, né? A lei da aposentadoria, a vigente hoje, é lá de 1991 e diz o quê? Que o produtor rural, para se aposentar com um bloco de notas, é aquele que produz para sua subsistência, em regime de economia familiar, produz para sobreviver e se sobrar um pouco vende.
E não é a realidade que nós temos hoje nas propriedades. As propriedades são empresas, elas produzem para vender, esse é o sustento dela. A lei, obviamente, não se atualizou ao ponto de atender a classe dos produtores. Mas o que eu quero dizer com isso e relacionar aos programas governamentais é que quando o produtor rural tentar ir se aposentar e tentar alegar que ele trabalha em regime de economia familiar, a Receita Federal vai ter informação, já tem de muita coisa, mas através desses programas ele sabe todo o maquinário que esse produtor financiou durante a vida, tudo que ele tem. E falando a nível de impostos, sobre o que você comentou, que o Enio falou, hoje o produtor rural, ele paga impostos ou não em cima do seu resultado. E se ele não sabe o seu resultado, ele não sabe quanto ele vai pagar de impostos. Por isso que eu digo, hoje, qual que é a realidade que a gente percebe em muitos lugares? O produtor rural procura o contador uma vez por ano para fazer a declaração de imposto de renda e acha que ele está cumprindo com todas as suas obrigações. Nós aqui trabalhamos diferente. Nós todos os dias capturamos as notas fiscais dos nossos clientes, dos nossos produtores, apresentamos a eles com frequência o seu resultado e em cima disso ele antecipadamente consegue fazer um planejamento tributário. Porque chegou no final do ano ou próximo do final do ano e ele está com um resultado muito alto, e tudo isso que eu estou dizendo é um planejamento tributário fazendo de uma maneira legal com que ele não precise pagar impostos. Então hoje tem um produtor que chega lá no final do ano, tem um resultado muito alto e o que ele vai escolher? Trocar aquele trator que ele quer trocar há muito tempo ou pagar impostos? Então essa informação o produtor precisa ter, porque quando vira o ano, já se foi, não tem como emitir nenhuma nota retroativa. Então essa é a consciência que a gente quer levar para os produtores e digo até para os profissionais contábeis que possam atender o produtor como ele precisa ser atendido, né? Não ocultar dele obrigações somente para que ele agrade com aquilo que vai ouvir, né? E você falou em declaração de imposto de renda, inclusive a gente está na época ainda, mais uma vez prorrogado pelo governo, né? Até 31 desse mês, salvo engano. Sim. E essa é a principal, digamos assim, preocupação hoje do agricultor ainda. Ele se importa pelo menos com o imposto de renda ou nem isso? Assim, daquela parcela que talvez não é tão atenta às suas obrigações, o mínimo mesmo é a declaração de imposto de renda que ele se importa. Mas aí o que eu digo, né? A declaração de imposto de renda do produtor rural tem muitas particularidades. Então é preciso que ele se atente a isso, porque uma declaração de imposto de renda que não é acompanhada de um livro caixa, no meu ponto de vista como profissional contábil, não tem validade nenhuma. O que é o livro caixa rural? É o detalhamento de tudo que ele comprou, tudo que ele vendeu, número da nota, nome do cliente ou nome do fornecedor, valor. E quando a Receita Federal ela fiscaliza o produtor, ela quer saber sim os valores totais de janeiro a dezembro de receitas e despesas, mas ela também quer saber o detalhamento para saber a origem daqueles valores. E o que a gente percebe muitos produtores fazendo a declaração de imposto de renda, mas não fazendo o livro caixa. Foi prorrogado, sim, esse ano mais uma vez, até 31 de maio. Foi vetado pelo presidente a prorrogação que estavam avaliando para que fosse até 31 de julho, né? E falar agora a nível de agrofiscal, as nossas declarações de imposto de renda foram concluídas todas no primeiro mês da obrigação, que era 31 de março. Porque a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso, porque a gente sabe que é algo sério. Se a gente tem 3 esferas do governo, legislativo, judiciário e executivo, a gente pode dizer que o Luiz Fernando já prestou serviço para 2 delas, pelo menos. O executivo, diariamente, prestando informações ao governo sobre as empresas, porque é um contador na sua origem. Mas se a gente lembrar um pouco da história, o Luiz também é perito e presta serviço ao judiciário como um perito de confiança
geralmente um perito de confiança do juízo, né? Como é que foi essa trajetória profissional também? É legal você lembrar disso, até estava esquecendo, porque durante a minha faculdade, por um motivo qual eu não sei explicar, eu coloquei na minha cabeça que eu gostaria de atuar como perito contábil. Foi uma disciplina que eu tive talvez lá pelo 5º semestre, e logo que eu me formei, eu encaminhei rapidamente o meu registro provisório como contador, e logo me inscrevi na comarca de Maravilha, nas comarcas da região, né, buscando iniciar esse trabalho de perito contábil, que talvez na época eu nem sabia ao certo como que era, mas iniciei isso lá em 2012. Hoje estamos em 2021 e lá se foram 9 anos trabalhando com isso. É uma área muito interessante, que eu gostei e me identifico muito, né? Hoje o meu foco principal de atuação é a agrofiscal. Então, talvez eu trato a perícia como um hobby, né? Algo que eu faço porque eu gosto efetivamente. Eu atuo no âmbito judicial e extrajudicial. Judicial, atuando como profissional de confiança dos juízes nos casos nos quais eles precisam ser assistidos por alguém que entenda lá do assunto, e extrajudicialmente, então, fazendo cálculos para escritórios de advocacia, para advogados, né, que precisam sustentar suas teses lá quando entram com alguma ação. Aprendi muito nesse período, assim, posso considerar esse o meu primeiro negócio de sucesso, talvez individual, né, e que eu mantenho até hoje. E o aprendizado ele foi muito grande, porque nesse período de 9 anos eu atuei em várias comarcas, atuei em vários casos diferentes. Para mim, que sou contador e não sou advogado, é até muito interessante, porque não sendo do meio, a gente às vezes não sabe tudo o que se passa, todos os tipos de ações. Então, nesse período, eu tive acesso a vários casos muito interessantes de estar atuando e ficando muito feliz com o resultado do meu trabalho, que no final ajudou a solucionar alguma coisa que estava sendo discutida na justiça. Então, é uma experiência assim, que eu gosto muito. Coloca a expertise a serviço do judiciário e já resolveu casos aí que rememoravam o seu nascimento, né? Sim, é bem isso, né? Casos muito antigos, casos que eu como cidadão comum ficava indignado. Então são movimentos assim que me fazem gostar dessa área de atuação também. Então, nesses trabalhos, trabalha sempre com lei, mas sempre também fora da zona de conforto, né? Sei que você é um corredor assíduo aí, e para correr, acredito que a disciplina seja muito importante. E isso ajuda nos seus estudos também, tanto de legislação como estudos pessoais, né? Como é que tu se atualiza? A gente acabou falando, né, só de negócios, de empreendedorismo, mas eu corro hoje. E é até bem engraçado essa minha relação com o esporte, porque eu nunca pratiquei esporte algum. Durante a minha infância, quando todo mundo jogava futebol ou praticava outros esportes, eu sempre era aquele cara que era o último a ser escolhido, que ninguém queria ter no time, né? Eu nunca tive uma relação forte com o esporte. E há mais ou menos aí uns 5 anos atrás, eu iniciei com a corrida, né? Iniciei sem pretensão nenhuma, comecei fazendo treinos por conta própria, nem sei se eu posso usar a palavra por incentivo, mas assim, por ver amigos praticando isso, me deu aquela vontade de fazer também. E aí fui gradualmente também evoluindo nesse esporte. No ano passado, no ano da pandemia, eu estava me preparando para fazer a minha primeira maratona, que são 42 quilômetros de corrida, algo que eu nunca imaginaria antes, mas assim foi um esporte que eu me encontrei.
principalmente por conta disso que você falou, a questão da disciplina, né? Então eu assiduamente treinava, ainda treino, terças, quintas e sábados. Sigo rigorosamente o meu treino proposto pelo meu treinador, e isso reflete sim na minha vida profissional. Eu tento trazer muito essa disciplina para a minha vida profissional, e nas áreas das quais eu avalio que elas não estão tão boas, eu uso o esporte como referência para tentar trazer o mesmo que eu faço pelo esporte para essas áreas que eu preciso contrabalancear ou melhorar. Então o esporte eu digo que ajudou muito para mim, fisicamente, né, profissionalmente, enfim. Perfeito, Luiz. Obrigado pela tua participação no SCCast. E uma mensagem que tu queira deixar para os nossos ouvintes. Júlio, eu penso que a questão do empreendedorismo, a questão de ter o seu próprio negócio, todo mundo fala daquela questão que hoje a gente está com gerações que querem resultados imediatos, né? Eu também sempre quis resultados imediatos. Então, nessa minha trajetória, eu sempre comecei rápido e tentei visualizar qual resultado eu teria com aquele projeto. Mas a mensagem é não desistir do que você quer, né? Eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Então, assim, errei muito, falhei muito, muita coisa deu errado, e demorou, e eu encontrei o meu caminho. Eu acho que todo mundo pode encontrar, desde que saiba o que quer, né? Porque eu entendo que o universo é justo e ele colabora com as pessoas que sabem o que quer. E com a entrevista com o Luiz, nós encerramos essa primeira série de histórias de empresários catarinenses. Em breve retornaremos com mais uma série de entrevistas para que todos os ouvintes conheçam as histórias e as dificuldades enfrentadas por cada empresário e a sua caminhada até o sucesso. Até breve!